Então, a paz do Senhor, minhas amadas, bom dia. Quero compartilhar com vocês aqui o agir de Deus na vida da gente, né? Eu tô feliz demais. A minha irmã, ela faz um tratamento, né, de quimioterapia. E, infelizmente, ela contraiu esse vírus do Covid-19. Ela contraiu, quando a gente compartilhou no grupo da família, minha sobrinha, ela não mora aqui na minha cidade, ela falou: Meu Deus, como é que a tia fez para contrair esse Covid, mesmo que quietinha em casa? Ela precisa mesmo ficar quietinha em casa, porém, ela tem que se deslocar da cidade onde a gente mora, né, Nerópolis, até Goiânia, para fazer as sessões de químio. E aqui o que eu quero compartilhar com vocês é a minha indignação em relação ao ônibus, né? O ônibus da nossa cidade. Por quê? Porque ela vai para o Araújo Jorge, em Goiânia, ela utiliza o transporte coletivo de Nerópolis. Ah, mas por que ela não vai na ambulância? Por que ela não vai no CNQ? Sim, ela até ia, ela buscou e tal, e ela ia na ambulância. Mas o que acontece? O horário dela lá da químio não é compatível com o horário dos carros da Secretaria de Saúde. Acabou que ela precisa, né, das sessões de químio e é obrigado a ir utilizando esse transporte coletivo. Aí ela, na última viagem dela para Goiânia, né, que foi há 2 semanas mais ou menos, um pouquinho mais de 2 semanas, ela contraiu o vírus porque o ônibus super lotado, né? E aí ela começou a passar mal, ela tava passando muito mal, vomitando, com febre, com diarreia e tudo mais. A filha dela falou: não, vamos fazer o teste. Só pode ser, né? Fez o teste, não deu outra. Aí ela internou, ela se encontra internada ainda, ela está na UTI, mas graças a Deus ela está recuperando bem, para a glória do nosso Deus, que eu quero compartilhar aqui, é que Deus é tão maravilhoso e nos socorre, né? Aí ela está bem, ela está se recuperando bem ali naquele hospital. E tô compartilhando com vocês aqui da minha indignação, porque tá assim, bateu o martelo, né? Que não é para haver cultos, nem missas, né? Encontros de fé, nada disso. E será que as pessoas estão preocupadas com o trabalhador e com as pessoas que necessitam, né? Porque eu acredito que ninguém vai se arriscar a sua própria vida entrando em um ônibus lotado para passear. Eu acredito nisso. Então, será que em relação aos ônibus está tudo certo, né? Não pode se juntar na adoração a Deus. Eu concordo que precisamos ter cautela, que precisamos nos proteger, nos resguardar. Eu concordo sim. Eu, sou super a favor que devemos ter sim esse cuidado e cumprir, obedecer o que foi determinado pela lei. Mas o que eu não posso concordar de jeito nenhum é esse tipo de lei valer para determinadas áreas e não valer para outras tão necessárias e tão como é que fala assim, de risco, né? Como é o transporte coletivo. Esse é o meu desabafo e minha indignação, né? Graças a Deus, a minha irmã, volto a dizer, está se recuperando bem através do atendimento excelente ali, né, dos profissionais. Quero até aqui dizer que em minhas orações, desde o início desse processo de pandemia, os profissionais de saúde, desde o pessoal da limpeza até os doutores, estão sempre em minhas orações. Por quê? Porque são verdadeiros heróis.
né? Precisamos deles e eles estão ali arriscando a vida deles por causa de pessoas amadas nossas, né? Então, assim, graças a Deus e aos profissionais, ao excelente atendimento, minha irmã está se recuperando muito bem. Mas será que alguém, né, alguma autoridade, algum representante nosso da população não vai dobrar a manga da camisa e agir por nós em relação a esse transporte, né? Eu não tem algo que eu não consigo entender. Do início da pandemia, eu, no meu pouco conhecimento, eu não sou aqui nenhum especialista em nada, dentro do meu pouco conhecimento, ao meu ver, se existia 50 ônibus rodando, começou a pandemia, deveria existir 100 ônibus rodando, sabe? Para quê? Para que houvesse o distanciamento, né? Aí começou a pandemia, suponhamos que tinha 50 ônibus rodando, agora tem 8, 10, né? Eu não sei exatamente o número que tem, eu tô aqui supondo. Isso não é um absurdo? Vocês não concordam comigo que isso é um absurdo? Meu Deus, se é para manter o afastamento, o certo é aumentar, não diminuir. Que loucura é essa? O trabalhador continuou desde o ano passado, seguindo sua vida de serviço, porque ele precisa pagar o aluguel, ele precisa colocar o pão na mesa, tratar dos filhinhos dele. Ontem eu tive contato com uma família que não tem emprego, que não tem onde morar, que não tem como pagar seu aluguel, que tem 10 crianças com fome. 10 crianças com fome, sabe? Porque parou, é proibido, não pode ir, né? Não pode ir, como é que essas famílias vão fazer? Como é que essas famílias vão ficar, né? Tá aqui meu desabafo. Fico muito angustiada com toda essa situação, né? Pessoas estão perdendo a vida a todo momento, pessoas estão morrendo por causa dessa terrível doença, né? E eu pergunto às nossas autoridades, os nossos representantes, que atitudes estão tomando em relação ao transporte? É parar tudo que resolve? É parar, agora fechou tudo, parou tudo, isso resolveu? Né? Precisamos pensar com carinho, porque são vidas, são pessoas, são seres humanos, né? Então, tá aqui a minha posição. O ano passado, durante o ano todo, eu estive nas redes sociais falando em favor, né, do cidadão, mais dignidade, mais respeito. Não é porque as eleições passaram que acabou meu interesse pelo respeito, pela dignidade do cidadão. Não, não acabou. Meu interesse ainda é o mesmo. Eu estou sempre disponível a levantar a minha voz, sabe? Eu não fui eleita, não sou nenhum representante da nossa cidade, mas eu sou um cidadão. E um cidadão que paga os meus impostos, né? E que desejo ser valorizada, desejo ser respeitada, desejo ter mais dignidade, viver, né, do suor do meu rosto. Não quero nada de ninguém. Viver do suor do meu rosto, assim como todo pai de família, como toda mãe de família. E que pelo menos as coisas, enquanto estamos limitados, né, em pandemia, que pelo menos as coisas fluam de uma forma a que a família não esteja em desespero total, que tenha pelo menos o mínimo de dignidade possível, né? De ter o pão sobre a mesa para alimentar seu filhinho, de ter, sabe, a condição de se deslocar de sua casa e ir atrás de ganhar esse pão nosso de cada dia, né? Tá aqui a minha posição. Peço ainda uma vez mais os nossos representantes que, gente, se movam,
É um momento crítico, é um momento terrível. Inúmeras pessoas se posicionam de uma forma horrorosa, né? De se aproveitar da situação, se aproveitar, né? Da desgraça do outro, né? E esse foi um desabafo. Eu não podia me calar diante disso. Agradeço a todos que estão vendo esse vídeo e que vão ver em algum momento. E vamos juntar as nossas forças, né? Para que nós possamos nos mover. Peço mais uma vez, nossos representantes, se movam, façam algo. Existe algo que vocês podem fazer, né? Foi para isso que foram eleitos. É para isso que são nossos representantes. Então, movam-se. Movam-se em favor do cidadão ao qual vocês mesmos foram às redes sociais dizer que o interesse de vocês era trabalhar, ser a voz do povo. Então, vamos lá. Esse é o momento. Bom dia, bom trabalho a todos. Estamos firmes, né? Nosso trabalho está só no comecinho. Bom dia.